tenho uma revelação para fazer. Eu odiava matemática. Odiava matemática. Para mim era uma tortura. Então, como assim? Isso aí. Então, se você odeia matemática, a tecnologia também é para você. Sabe aquele dia que você para, raciocina e diz: uau, que dia maravilhoso? Os meus dias são assim, principalmente quando eu tenho a oportunidade de estender esse projeto para as mulheres. Eu tenho uma referência muito forte em minha vida de uma mulher guerreira, uma mulher que lutou muito e que chegou lá. E a minha entrevistada de hoje é exatamente uma mulher desta. Kate Zunino. Kate, um grande prazer poder te receber aqui no nosso estúdio para a gente bater esse papo e principalmente conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada, super prazer também para mim. Legal. Kate, a gente adora começar as nossas conversas aqui falando um pouquinho da nossa história, falando de infância, de família, de valores, aquilo que nós carregamos em nossa vida. Compartilhe um pouquinho da sua história. Bom, eu sou de Joinville, Santa Catarina, de uma família de 4 filhos. Os meus pais vieram do interior para a cidade grande para conquistar a vida, o sonho de conquistar a vida. É uma família muito batalhadora, uma família que tinha o trabalho como centro de tudo, onde a gente teve uma infância, apesar de ser muito lúdica, também tinha muita responsabilidade. Então, cada um tinha a sua parte no dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Mas minha mãe era uma pessoa que sentia e via que era muito importante a gente ter educação. Então, eu sou a primeira formada da família e essa boa parte dessa história de formação, da minha educação, passa por ela acreditar que a educação vinha primeiro na minha formação. Que legal, que história bonita. São essas coisas, né, Kate, que a gente lembra com muito carinho, né? Ou seja, talvez na época a gente até criticava um pouco nossos pais, pô, muito chato, pega no pé, mas a gente vê que eles estavam, assim, mais do que certos em investir na nossa educação, em querer o nosso bem. E tá aí, né? Olha o resultado que a gente se torna depois, né, de passar por uma família super abençoada. Kate, então, de uma família simples, mas uma família com grandes valores, você era aquela das meninas que gostavam de brincar muito, brincava com os meninos, gostava de fuçar, você era muito, assim, curiosa. Como que a TI começou a chegar na sua vida? Minha pergunta é um pouco disso, né? Ou seja, como que desde menina você se interessando por esses assuntos? Bom, eu sempre gostei muito de brincadeiras lúdicas, então a gente tinha um jardim e esse jardim eu tinha o meu hospital, o meu mercado, era uma empreendedora no jardim. É? Isso. Então tinha 1000 ideias e usava todos os itens reciclados, todas as pedaços de tecido que a minha mãe era costureira, tudo se transformava numa boneca, numa brincadeira. Então eu sempre trabalhei muito transformando coisas e criando coisas. Então, a parte criativa sempre existiu bastante no meu dia a dia e de uma forma muito simples, né? Usando o que eu já tinha disponível. A TI entrou quando eu tinha uns 11, 12 anos e eu estava na escola e chegou uma empresa, que era uma empresa de informática, que veio convidar a gente para fazer um curso de informática e ia ter um concurso e os que ganhassem um concurso dos melhores alunos iriam ter uma bolsa para essa escola. Bom, eu fui contemplada com a tal da bolsa e comecei a estudar C na época. Olha linguagem só, C. C, imagina. Eu fiquei logo apaixonada quando eu consegui fazer o meu primeiro código e ele falou hello. Falei, pronto, falou isso, não, escreveu, né? Escrevi ainda daquela forma bem rudimentar, mas foi paixão ao primeiro código. A partir daí, eu continuei estudando e quando eu tinha uns 14 anos, eu tive a oportunidade de estudar, de participar de um processo também de seleção de uma escola técnica, que era a melhor escola do estado e tudo mais. Mas naquela época, a gente não tinha condições de bancar essa escola, então a gente
eu batalhei muito para que a gente pudesse ter uma bolsa, né? Então isso a gente conseguiu. E aí chegou no momento decisivo de pagar. Só que nesta época, apesar de eu ter te contado toda a história, né, da luta da minha mãe pela educação, meu pai não acreditava muito nisso. Tá. Meu pai acreditava que filhas mulheres iam casar. E aí não fazia muito sentido investir Numa profissão. numa profissão. É. Tinha filho homem para investir, não precisava investir na filha mulher. Mas mesmo contra todas essas, todos esses desafios, a gente conseguiu fazer o pagamento dessa escola, conseguiu pagar durante os 4 anos, eu consegui me formar. Era uma escola de técnica em processamento de dados, né? O que era muito comum naquela época. Sim. E no 3º ano eu já estava fazendo estágio e já conseguia pagar o meu curso. Então foi assim que a gente venceu essa primeira fase aí para conseguir a minha formação técnica. Que legal, que história bacana. Kate, e nessa época, houve alguma coisa que te impedia de seguir? Tinha uma questão, poxa, mas você é menina, numa classe majoritariamente de meninos, uma profissão, né, para dentro do CPD, informática. Assim, eu pergunto isso, né, Kate, porque nós fazemos parte, né, de um movimento tão bonito, né, o MCIOs, que você faz parte. Eu, assim, adoro, né, o propósito de tudo isso. Teve ali um bullying no começo, teve um não acreditar no começo. Como que foi, Kate? Muito. É. Acho que tem a questão de estar inserido no mercado muito masculino, né? Em Joinville, naquela época, principalmente, tinha uma cultura muito da mulher casar, ter filhos, se dedicar à família em primeiro lugar. Mesmo trabalhando, era uma renda complementar, né? O trabalho não era o foco principal da mulher. E eu mesmo estava inserida numa família que tinha essa cultura. E, para você ter ideia, quando eu terminei essa formação, eu estava noiva, eu estava nesse caminho. Eu ia casar, e aí foi aonde eu comecei a entender um pouco mais aonde a tecnologia, aonde tudo isso podia me levar. Foi onde eu comecei a viajar, comecei a fazer implementação de sistemas, comecei a desenvolver sistemas já nos clientes. E eu comecei a ver o mundo de possibilidades se abrindo à minha frente contra um universo que estava me fechando, né? E aí eu decidi mudar toda essa história. Foi onde eu terminei o noivado e mudei para São Paulo. Então teve uma reviravolta aí nessa fase final, que foi ali entre os 20 e 21 anos. Muita coragem da sua parte, né, Kate? E tenho certeza que você se orgulha muito, né, dessa coragem, dessa garra, né, que você aplicou no momento certo da sua trajetória. Kate, aí chega o momento São Paulo, momento de pensar na carreira, né, o mercado assim borbulhando de oportunidades. E como que foi o início de tudo? O início foi bem desafiador. Quando eu mudei para São Paulo, eu mudei pela mesma empresa que eu já estava em Joinville, que era a Logocenter, que depois foi comprada pela TOTUS. Era uma empresa de ERP. Mas já essa mudança ela foi um pouco forçada. Eu queria muito vir para cá. E aí os empregadores na época falaram, deixa ela aí, daqui a pouco ela volta, né? Porque eu era a primeira mulher que estava mudando pela empresa. Até então só tinha mudado homens para São Paulo. Não tem nem estrutura para ela, não conhece ninguém. Vai dar tudo errado, mas deixa ela aí, vamos deixar ela tentar. E realmente no começo foi tudo muito difícil, né? Na verdade, assim, em Joinville, por exemplo, as quadras, elas têm o design de quadra. Em São Paulo não tem design de quadra. Então é tudo dirigir em São Paulo, né? Conseguir se manter financeiramente. Foi todo um processo de descobertas, de superação dia a dia. No final, meu dinheiro dava até o dia 20. Os últimos 10 dias eram dias que era tudo contado. Eu passava com banana e água. Então, era assim, uma situação bastante complicada, mas eu nunca pensei em voltar atrás, porque eu sentia que era o caminho certo para eu percorrer. Tudo estava acontecendo aqui, por óbvio, né? Era um mundo de oportunidades. Em pouco tempo, eu já estava gerenciando projetos de implementação de software, o que era maravilhoso para o meu aprendizado, para a minha evolução. Então, não fazia muito sentido profissionalmente voltar para trás.
E pessoalmente também eu estava aprendendo muito sobre cultura, sobre convivência em um meio completamente diferente. Então foi maravilhoso. Só que foi todos os dias cheios de grandes desafios para vencer. Começava, todo dia eu ia dormir. Gente, não sei como é que tá, não sei como é que vai ser amanhã. Acordava, não, hoje vai dar tudo certo e vamos seguir em frente. E é nesse clima, né, Kate, de muita esperança, né, de muito trabalho, de muita humildade e principalmente acreditando num futuro melhor, né, que a gente desenvolve uma carreira. Qual foi o momento, Kate, que você se viu, né, ou seja, inserida no mercado de TI, aonde o lado de ser líder, o lado de ajudar outras pessoas, de desenvolver outras pessoas, começa a bater na sua porta e você começa a topar também uma carreira TI em liderança. Qual foi esse grande momento da sua carreira? Renato, eu sempre acreditei que, independente da posição que eu tivesse, eu tinha que ser a melhor fazendo aquilo. Então, se eu era estagiária, programadora, analista júnior, analista sênior, a posição que eu tivesse, eu tinha que exercer ela da melhor forma para que a minha entrega gerasse valor para o meu cliente, para os meus colegas. Então, a liderança ela veio naturalmente, porque você começa, quando você vai dando exemplo, você começa a influenciar pessoas para que aquele meio comece também a mudar. E, de certa forma, eu também gosto muito de ensinar. Então, isso também ajuda muito nessa aprender, na verdade, a doar, se doar como líder, né? E ser vista como líder. Então, eu acredito muito que a liderança ela veio naturalmente para mim, porque eu já tinha talvez algumas skills aí que facilitaram isso. E é o que eu gosto de fazer, eu gosto de pessoas. Tecnologia, para mim, é um meio para que eu consiga impactar pessoas, transformar e mudar a vida das pessoas. Kate, você traz aqui para nós de uma forma muito genuína momentos assim, de dificuldade, momentos de superação na sua vida. E a gente sabe que a vida humana vivida é essa, né? Não é aquela vida de filme, e sim uma vida de muita superação. Você se recorda de momentos na sua carreira que você teve que parar, né, para tomar uma grande decisão, né? Uma decisão de uma saída, de uma mudança, de um grande projeto, aquele momento que você, não, eu preciso me superar, um momento de uma grande decisão que te parou e você teve que reunir tudo que há de melhor em você. Veio um filme aqui, né? Um filme, Kate, sério? Bom, eu acho que tem um momento quando eu fui convidada para assumir a direção de uma grande empresa. Eu era gerente eu já estava no papel de gerente já fazia muito tempo. E eu estava sendo preparada no longo prazo para assumir uma diretoria. E, de repente, veio um convite para eu participar de um processo. Eu até entrei na entrevista e falei, gente, tem um monte de gente que eu gostaria de indicar, né? Eu falei, não é para mim, porque eu não estou pronta. Mas tem muita gente que está pronta, que segue todas as minhas indicações. E aí, passaram-se 3 meses, essa empresa voltou para mim e falou, não, a gente quer você. A gente quer você, a gente quer uma mulher, a gente quer que você assuma essa posição. Entra no processo, vem participar do processo, ao menos. Eu falei, ok. Mas aí bateu a síndrome de impostora, né? Falei, ai, gente, o que eles estão pensando? Que eu estou preparada, não estou preparada. Mas participei do processo, entrevista com a matriz, passei 7 entrevistas, né? Falei, meu Deus, e agora? E aí veio a proposta, e aí tem o medo, né? Medo, será que vai dar certo? Será que, apesar de eu ter desenhado essa trilha de carreira, né? Apesar de eu ter pensado sobre isso, de eu ter construído isso nos meus sonhos e trabalhado para realizar isso, será que eu estava pronta para aquilo? Para onde que eu iria, né? Por que eu iria? E aí eu fui com medo mesmo, mas fui. Encarei e tem sido, né? Toda essa transformação tem sido bastante, assim, feliz. E nessa mesma época, uma das coisas que pesaram para mim era que eu queria ter um segundo filho. Eu já tive filha mais velha, já tive filha com 38 anos, porque eu tinha adiado durante um bom tempo, e eu falei, mas eu não quero mais adiar. E na entrevista mesmo eu falei, bom, já que eles
já que eles querem alguém que é gerente, que não está pronto ainda para ser diretor, é melhor eu também contar que eu quero ter o segundo filho. Porque vamos resolver isso logo. Se não for para ser, não será, né? E isso não foi impeditivo para eles. E também eu consegui depois, eu acabei tendo o meu segundo filho, que eu não estava sendo fácil esse processo de... Eu já estava com 43 anos quando eu engravidei pela segunda vez. Que maravilha. A Helena agora tem 4 anos e tem a Laura de 10. Então, aconteceu tudo... Foi uma jornada pessoal e uma jornada profissional que aconteceram simultaneamente, que eu fui adiante e tive aí grandes recompensas nessa jornada. Uau, que momento belo, que riqueza de detalhes. Muito legal. Kate, um dos nossos grandes objetivos aqui é nós dialogarmos com as novas gerações. Né? Você é um grande exemplo, né? Um exemplo de superação, um exemplo de ter se fortificado, né? E ter chego em posições executivas por muito mérito, por muita capacidade sua, né? E eu imagino que deva haver pessoas, né? que têm um pouco desse sentimento. Mas será que eu sou capaz? Poxa, essa é uma profissão muito para pessoas muito inteligentes, que gostam muito de exatas. TI não é para mim. TI é para Kate, para o Renato, né? Para outras pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse algumas dicas, uma palavra de incentivo, né? Para as pessoas que acham que não são capazes, né? E que no fundinho a gente sabe que são. O que podemos deixar de mensagem? Bom, eu vou começar contando uma história minha, então. Tem uma revelação para fazer. Então vamos lá. Eu odiava matemática. É mesmo, Kate? Odiava matemática. Para mim era uma tortura. Assim? Então, como assim? Uau! Isso aí. Então, se você odeia matemática, a tecnologia também é para você. Porque a matemática, do jeito que ela é ensinada para a gente nas escolas, ela é uma matemática mecânica. E a tecnologia não é sobre essa matemática, né? Estar em tecnologia é sobre resolver problemas complexos, é sobre lógica, é sobre encontrar conexão entre padrões que você nem consegue imaginar. Então, vem para a tecnologia porque tem lugar para você. E não é só sobre exatas, né? Matemática e tecnologia, elas com certeza andam juntas. Mas a tecnologia é que nem quando você se forma em medicina, né, dadas as devidas proporções, mas você se forma generalista. Você pode seguir tantos caminhos. Se você gosta de design, tem UX, né? Se você gosta de dados, se você gosta de estatística, a gente tem toda a área de Big Data e tudo mais. Se você gosta de negócios, está tudo bem também. A gente tem um campo gigantesco de Product Owner, de desenvolvimento, se você gosta de tech. Então, vem que tem lugar para todo mundo em tecnologia. E tecnologia, na verdade, ela te habilita para muitos outros mundos, né? Que você pode navegar, conhecer. Então, acho que tem bastante espaço e hoje está em tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente toca tem um pouquinho de tecnologia envolvido. Legal. Kate, vamos usar esse espaço também para falar um pouquinho do projeto Mulheres CIO? Eu acho que vale super a pena comentar um pouquinho, né, e vir de você, né, um pouquinho desse trabalho magnífico que o MCIOs tem feito. Por favor. Perfeito. Bom, esse é o projeto do coração, né? Eu sou voluntária MCIO. O nosso propósito é empoderar e trazer mais mulheres para a tecnologia. A gente tem trabalhado com mulheres a partir dos 18 anos. A gente tem a academia que permite a formação de mulheres em tecnologia. Então, muitas vezes também os cursos, né, as universidades, às vezes elas acabam criando padrões muito mais para quem já entende ou já está envolvido com tecnologia. Então, a gente tem grupos focados em mulheres que permite que você faça perguntas, que você explore, que você se conecte com outras mulheres que tiveram as mesmas dificuldades. E a gente faz esse acompanhamento, na academia a gente faz esse acompanhamento, inclusive nos primeiros meses de trabalho. Então, não é só sobre te apresentar a tecnologia, te inserir no mercado de trabalho e cuidar de você no seu início, né? Para que você engaje, porque também a gente tem uma desistência alta nesse começo. A gente tem pilares para mulheres um pouquinho mais velhas também, para empreendedoras, para mulheres que querem ser conselheiras, para mulheres que querem seguir na docência, para mulheres que estão em transição de carreira.
Então, tem assim uma infinidade de programas para abraçar essas mulheres e trazer elas para a tecnologia. Olha, eu sou prova viva, né, que é um projeto lindo, feito com coração, né, e feito por mulheres. E nós ficamos aqui como pequenos apoios, né, ajudando esse grande movimento, né? Começou pequenininho, hoje já são 2, 3 centenas, né, de voluntárias que estão impactando a vida de muita gente bacana, né? Renato, se a gente não tiver os homens com a gente nessa jornada, não valeu a pena, porque na verdade é sobre pessoas, é sobre conectar pessoas, sobre gerar diversidade, e vocês são parte essencial nesse processo. Então a gente precisa desse apoio e eles são bem-vindos para nos ajudar. Que bom, e vocês nos recebem sempre de portas abertas, isso é muito legal. Nós estamos gravando hoje, uma sexta-feira, né, dia 6 de outubro, né, e essa semana, né, foi uma semana super feliz, né, a MCIOs estando presente na FeatureCon, que é uma feira super bacana, com um stand maravilhoso, com uma energia. E a NetGlobe esteve lá, né, com os livros do Por Trás da TI junto, apoiando, com presença. Então é um carinho. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado a toda essa comunidade MCIOs e muitas que passaram por aqui também, né, Kate? Muito legal. Kate, chegou o momento da gente agradecer pessoas, agradecer não só aquelas pessoas que foram e são fundamentais na nossa vida, mas relembrar também de pessoas, né, anjos que passaram pela nossa vida e que deixaram um pouquinho deles conosco, né? Eu queria abrir esse espaço para que você pudesse trazer, né, esse momento de agradecimento, de relembrar essas pessoas que na sua jornada são fundamentais. Legal. Bom, eu acho que tudo isso, né, o que a gente constrói é porque a gente construiu redes também, né? Redes de pessoas que nos apoiaram, que de certa forma a gente gerou sinergia, gerou troca. Eu acredito muito na sincronicidade da vida, né? Jung diz que não existem pontas soltas. Tá tudo conectado de alguma forma. O que você dá, você recebe. Pode ser não é exatamente a mesma moeda, mas vem normalmente de forma muito rica. Então teve muitas mulheres que me apoiaram nessa jornada, muitos homens também que me apoiaram. Muitos passaram por aqui com você e me iluminaram, me ensinaram sobre tecnologia. Mas eu acho que tem 2 pessoas aí que foram essenciais na minha vida, que foi meu pai e minha mãe, que começaram toda essa história e estão comigo, torcem por mim todos os dias, são meu farol para iluminar. O meu pai, apesar da resistência inicial, lá no comecinho da história, ele fala, inclusive, que é tudo mentira, que ele sempre me apoiou. Então, porque realmente ele é fã número 1, ele sempre está por perto, sempre está cuidando, minha mãe idem. E a gente constrói agora as próximas gerações da família já com essa força que a gente construiu com essa jornada juntos. Então, acho que são as 2 principais pessoas que me abençoam todos os dias. Que trajetória linda, Kate. Parabéns pela sua história de realmente superação, de muita coragem, e que essa sua história seja a base, né, de inspiração para outras meninas e meninos, né, que queiram seguir uma trajetória na área de TI. Kate Zunino, fica aqui meu muito obrigado, né, gratidão pela sua generosa contribuição aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Fica aqui meu muito obrigado. Muito obrigada a você. Amei. Parabéns. Valeu.